Olá, pessoal! Hoje é o último episódio do Era Uma Vez, o projeto meu e da Janaína sobre contos de fadas, que a gente fez com maior carinho, com maior cuidado, com a ajuda do Diogo de Nazaré, que está atrás das câmeras. E o conto de fadas do episódio de hoje é A Pequena Sereia, que assim como A Bela e a Fera, também é um conto muito amado, que tem muita coisa legal pra gente falar. E acho que pra gente começar, antes de entrar na história propriamente dita, vale a pena a gente se debruçar um pouco sobre a biografia do autor, o Hans Christian Andersen, que é um nome muito conhecido em contos de fadas, histórias infantis, literatura para crianças e jovens. Sim. E ele teve uma biografia que por si só também é uma bela história. É um conto de fada, É um né? conto de fadas. É extremamente um conto de fada, e o Hans Christian Andersen, ele é considerado o pai da literatura infantil, porque os contos de fada dele são mais literários, né? Tem muito mais de uma ficção ali, de uma descrição, são mais, enfim, eles são um pouco mais distantes da tradição oral e tal. Então eu acho que é um autor que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre ele, sim, conhecer. Com certeza. A primeira coisa importante da biografia dele é a classe social. Ele veio de uma família pobre, né? E isso a gente vai... Por que falar disso, né? É porque tem a ver também, ajuda a entender a própria história da Pequena Sereia. Sim. Por ele vir de uma família pobre e ter precisado de ajuda do rei para estudar, para perseguir também a literatura, ele sempre se sentiu deslocado, ele sempre se sentiu um outsider, ele sempre se sentiu à margem, ele teve muitos problemas. Marginalizada, assim. Uma figura marginalizada, ele teve muitos problemas assim de relacionamento ao longo da vida. E acho que você pode falar um pouquinho mais da biografia dele, Eu Jana. sou apaixonada pelo Hans Christian Andersen, assim, apaixonada mesmo, obcecada, é uma das grandes obsessões da minha vida. Eu tenho uma fantasia que eu penso assim, eu queria ter sido viva na Dinamarca naquela época para poder conhecê-lo. Conhecer e acolher, sabe? Porque, de fato, assim, ele é uma figura muito romântica, né? A gente tá falando aqui do romantismo dinamarquês, né? Do século XIX, então ele é um autor mais... ele é um autor posterior, né, em relação a todos os que a gente viu até agora. E bom, é isso, ele é muito romântico, assim, então as histórias, até essa figura do anti-herói, do marginal, né, que é algo que a gente associa muito ao romantismo. Então, são almas perdidas, são pessoas que não deslocadas, não estão ali funcionando nos seus contextos, né, que querem coisas diferentes, assim. E isso é muito comovente, né? Eu acho que o anti-herói, ele funciona tão bem, a gente vê até hoje ele funcionando, né, em série de TV, em filme, etc. Porque como que você não vai ficar do lado do azarão, né? Sim. Você vai torcer por ele, você quer que ele, sei lá, dê certo, né? É um pouco, até, enfim, pegando no nosso primeiro episódio, a Cinderela. Então, sim, o Andersen era filho de uma lavadeira e de um sapateiro, se eu não me engano. Ele teve uma infância muito pobre mesmo, assim, e ele começou a cantar num coral de igreja e descobriu que tinha muito talento. Parece que ele tinha uma voz super angelical, assim, muito pura, naquele registro agudo de criança, né? E muito talentoso e tal. E aí, através do canto, ele foi conseguindo um pouquinho de ascensão social. Então, o professor de canto indicou ele para um outro coral e tal, e aí ele foi um pouco saindo daquele contexto de pobreza, de classe trabalhadora, né? E conhecendo outros mundos, assim. E sempre foi uma pessoa muito apaixonada por histórias, por literatura, né? Pelo mundo da arte, sofisticado, uma coisa meio por aí, assim. Então, e sempre muito desajeitado, que eu acho que é isso que me encanta muito nele. Assim, ele... parece, tudo que a gente vê de registro sobre ele e tal, indica que era uma pessoa meio sem tato social, sabe? Muito alto, né? Ele era muito alto. Muito magro, né? Muito alto, magro, muito alto, com um perfil meio nariz grande, né? Então tem uma coisa ali meio até da figura dele ser meio outsider. O patinho feio, né?
Total. E ele precisou, ele recebeu o apoio do rei da Dinamarca para estudar. E ele é conhecido pelas histórias infantis, mas ele escreveu também peças de teatro, ele escreveu romances, ele tem uma produção literária caudalosa, né? Contos adultos do Andersen são muito bons. Vale a pena e vocês que estão, né? Ninguém conhece muito. Eu Realmente é uma nada. produção muito... Eu fui atrás só porque eu sou nerd do Andersen, mas tem um conto dele que acho que é A Sombra, que é o encontro desse homem com a própria sombra. A sombra sai e começa a tomar o lugar dele, tem uma coisa meio de doppelganger. É meio de terror, na verdade, assim. E é um conto excelente, assim, um conto literário excelente. Nossa, bom saber. Vou atrás. Depois vale a pena ler. E isso é muito importante a gente falar da produção dele também. Em comparação a outros contos de fadas que tem essa matriz oral e que foram compilados e recontados e que tem versões, né, muitas versões diferentes, os contos do Andersen, eles têm uma característica mais literária, justamente. Sim, eles né? são longos. Eles né? são longos, eles têm um acabamento literário. Eles têm um acabamento. É isso, eles têm uma sofisticação, eles têm muita descrição, né? Eles têm muita descrição, eles têm muita metáfora. A Pequena Sereia, eu fui ler a versão, né, dele, original. A beleza das metáforas... É lindo, eu acho muito lindo, assim. Uma carga lírica também, muito grande, né? Que tem a ver com o romantismo. Sim. E eu acho que as pessoas têm uma questão com o Andersen um pouco, acho que ele não é tão, assim, a gente fica mais com os green, né? Sim. Porque ele é meio... As pessoas entendem ele como um autor meio carola, né? Tem a coisa do cristianismo dele que é muito presente, e, enfim, nas histórias também tá presente. E para além disso, os finais... O Andersen tem dois jeitos de existir, assim, como autor, né? Ou ele é muito engraçado, e isso é uma coisa que eu queria destacar também, porque eu acho que a gente fica muito com o trágico, mas quando ele é engraçado, ele é muito engraçado, tipo A Roupa Nova do Imperador. Esse conto é muito engraçado, e ele faz comédia muito bem, né? Ou ele é trágico, assim, nossa, e aí eles morreram juntos queimados, né? Só lembrar, sei lá, nossa, Pequena Vendedora de Fósforos. Que história Que, triste. assim, não dá, eu lembro, eu já dei curso, né? E quando eu li essa história alto, sempre alguém chorava. Assim, sempre, porque... É muito triste. Porque, gente, é isso. Ela morre de frio, a menina. É horrível, é isso. Então, mas você também não tem como empatizar com aquela situação e aí, né, enfim. Sim. Ou então, sei lá... O Soldadinho de Chumbo e a Bailarina, né? Que os dois morrem queimados no final. E o conto de hoje, que é A Pequena Sereia, que também é bem trágico na sua versão original. Chegamos num ponto importante. A história conhecida e que foi imortalizada, né, pelo filme da Disney, mudou muitas coisas da história original, né? Muito distante da versão original. A versão original, ela é muito mais intensa emocionalmente, ela é mais triste, ela tem uma carga alta, acho que é essa palavra mesmo, é uma história trágica. Trágico, ele é trágico. E aí a gente vai investigar um pouco, então, essa versão. Para começo de conversa, acho que é importante lembrar que a Pequena Sereia, que é esse híbrido, né, de mulher com peixe, né? As sereias também, elas aparecem em histórias há muito tempo. As sereias aparecem na Grécia Antiga, aparecem em histórias de milhares de culturas. A Pequena Sereia do Andersen tem 15 anos. Não, desculpa, ela tem várias irmãs, né? E todas elas, quando completam 15 anos, elas têm autorização para irem até a superfície e conhecerem o mundo dos homens. E o começo do conto traz os relatos de algumas das irmãs, o que cada uma viu e como cada uma se relacionou com esse outro mundo. E é belíssimo. É muito bonito. Eu fiquei encantada. É muito bonito. E até, realmente, como você falou, né, é muito sofisticado, é uma polifonia. Então, antes de você ver pelos olhos dela, você recebe essas informações ali meio entrecortadas de outros relatos, e aí depois você vê com ela como é esse mundo dos humanos, né? Exatamente. E aí, ali, né, ainda no começo do conto, ele fala que a Pequena Sereia foi gostando cada vez mais do mundo dos seres humanos e que ela ansiava profundamente pela companhia deles. Porque o mundo dos homens, para ela, parecia muito maior, muito mais rico, muito mais interessante, muito mais cheio de complexidade do que o mundo dela. Sim. E aqui acho que a gente volta nesse ponto que a gente já falou nos outros episódios, que é a curiosidade das heroínas. Eu acho que a Pequena Sereia talvez seja a heroína que mais
é guiada pela E curiosidade. ela é tão guiada pela vontade, pelo desejo, pela curiosidade, que ela sai do seu ambiente, se transforma em outra coisa, né? Sim. Ela banca muito o desejo dela, assim, e a curiosidade. É muito bonito, assim, o jeito como ela olha para os humanos, porque é muito difícil fazer isso na literatura, né? Porque nós somos humanos. Sim. Mas o Anderson consegue se colocar do lado da protagonista de um tal jeito que quando a gente tá lendo, a gente esquece que a gente é humano e a gente olha a humanidade pelos olhos dela, sabe? Sim. E então a nossa humanidade parece fantástica. Tipo, eu acho isso muito legal. Com certeza. E acho também que esse olhar que ela tem para os homens, para o mundo dos homens, tem a ver com o fato dela se sentir deslocada na sua própria família. Sim. Ela tá à procura de um pertencimento, né? Ela quer encontrar um grupo, ela quer pertencer a um grupo Sim. onde ela vai se sentir melhor consigo própria. Porque ela se sente muito deslocada da família dela, né? Ela não é como as outras, Ela não é né? como as outras. O que faz a gente, de novo, imediatamente pensar na biografia do Anderson, Sim. que é uma pessoa que nunca está confortável em nenhum mundo onde ele está, sabe? Sim. E nisso eu acho que muita gente pode se identificar com, com esse desconforto, né? Porque assim como ela é um híbrido, ela é uma sereia. Então ela não pertence ao mundo do mar tanto quanto ao mundo da terra, né? Sim. Ela tá ali, ela é um híbrido de dois mundos. O Anderson também nunca se sentiu em casa, nem na corte e nem na classe trabalhadora, sabe? Naquele contexto de infância dele, assim. Então, É o entremundo é o entre ali, mundos, mas o entre mundos é muito legal, é uma circulação, né? Sim. É um lugar, poder ir e voltar, assim, é muito poderoso, eu acho, assim. Com certeza. Queria só contextualizar, assim, né, rapidamente, essa questão do romantismo também, e o romantismo na literatura, porque as descrições da natureza, as descrições do que é belo na natureza, muitas vezes tem a ver com o mundo interno do personagem, Sim. né? O romantismo, assim, bem por cima, de forma bem sintética, né, gente? Não é o foco agora se aprofundar nesse tema. Tem a ver com uma turbulência interna, uma turbulência de emoções, de sensações, que o personagem ele precisa expressar de alguma maneira. E a relação com a natureza é, digamos, uma forma de dar vazão a isso também, Sim, né? Então, comentar sobre a natureza, se relacionar com a natureza, fazer caminhadas na natureza, Eu acho tomar chuva, tudo isso tem a ver com essa intensidade emocional interna que quer vazar, né? Essa natureza que é maravilhosa, mas que também é terrível, né? E eu acho que o mar, pensando em elementos naturais, é perfeito para isso, né? Sim. Porque o mar pode ser terrível, ele pode Turbulento. ser um maremoto, ou ele pode ser extremamente pacífico, né? Sim. Você tem essas movimentações naturais dele, assim, então as marés. O mar tem muitos humores. Não é à toa que todo mundo faz metáfora, né? Porque realmente, tipo, acho que é fascinante. Também é um outro mundo, né? Sim. Pensa, sei lá, na época dos descobrimentos, né? Das explorações e tal. Tipo, o mar é um desconhecido, né? O mar é aquilo que você não sabe. Acho que tanto pensando no inconsciente, quanto no literal mesmo, né? Sim. Bom, voltando então à história, a pequena sereia decide então que ela quer pertencer a esse mundo dos homens. E ela vai atrás dessa figura muito poderosa, né, do oceano profundo, que é a bruxa do mar. Que eu acho, quero perguntar a sua opinião, Jana, uma das personagens mais fascinantes, assim. Muito fascinante, ela muito me poderosa. aterroriza. Ela é muito poderosa, ela me aterroriza. Até a própria versão da Disney, ela guarda um pouco disso, né? Desse terror. E na versão da Disney, todo mundo sabe, né? A pequena sereia troca, então. Ela ganha um par de pernas e dá a voz em troca. Só que na versão original é um pouquinho mais terrível. Porque ela perde a voz e ela perde a língua também. A bruxa do mar corta a língua dela. Sim. E eu sabe o que eu tava pensando, assim, né? Por que e quando eu assisti o filme, quando eu era criança, assisti o filme, também foi um momento de muito terror, assim, pra mim, isso dela ficar sem a voz. Eu acho que a voz, ela tem, materialmente, ela tem uma característica que é a seguinte, ela te coloca onde o seu corpo não está. Sim. Por meio da voz, você atravessa o espaço, você vai para um lugar, você quebra as regras
do espaço, né? E, claro, não tô querendo falar que a voz é a coisa mais importante que a gente tem no nosso corpo e que quem não tem voz ou quem, né, não canta ou não fala é menos, não é nada disso. Mas eu acho que materialmente ela tem essa característica. Então, perder a voz é assustador, é uma troca muito assustadora. E eu acho que outra coisa que eu tava pensando também, pensando nesse contexto do Anderson, de não estar num universo, estar em outro e tal, é de não, você não pertencer a uma cultura. Você não falar uma língua. Você não conseguir se comunicar. Porque, então eu acho que é um pouco reforçado isso, né? É quase como se ela viesse de outro lugar, então ela não consegue falar, ela não consegue se comunicar com aquelas pessoas que, tudo bem, a fascinam e tudo mais, né? Mas que não são do mesmo lugar que ela, assim. Então, aí essa vai se comunicar através de outras formas, né? Muito mais difíceis, assim. E esse não é o único traço mais aterrorizante na versão original. Não é. Outro aspecto que, assim, me cativa muito e me faz sofrer junto com a personagem, não sei se você lembra, Jana, quando ela tá dançando. Sim, e aí o pé dói, e aí é quase como se tivessem 200 cacos de vidro entrando na sola do pé. Ele faz uma descrição muito minuciosa, muito vívida. E aí, de novo, a gente volta para a questão do cristianismo, né, do Anderson, porque ele faz ali uma coisa muito análoga ao sofrimento de Cristo, né? Sim. É um pouco uma via crucis, assim. Então, a cada passo que ela dá é uma coisa muito dolorosa, ela sofre, ela tá pagando, né, a escolha dela com a dor, assim. Então, tem isso mesmo, e eu acho que, de novo, assim, mas também é uma ferramenta de empatia muito grande, porque o leitor vai falar, nossa, mas coitada, que terrível, né? A gente que é latino-americano, brasileiros, etc., a gente entende isso, né? Porque é melodrama. É melodrama. Melodrama. Você coloca o personagem pra sofrer, entendeu? É isso, você vai lá ficar vendo a órfã que já sofreu de tudo e vai sofrer ainda mais. Assim, tem alguma coisa nisso que a gente entende. Que a gente fica ali meio... Quero ver. Nessa parte dela dançar e os pés doerem, eu fiquei, obviamente, com muita dor por ela e também revoltada com as pessoas no entorno que não faziam nada. Sim. Porque ele fala isso, ele fala, as pessoas assistiam aos pés dela sangrando. E não faziam nada. Tipo, normal. Eu falei, como assim? Pessoal, acorda! O ambiente de corte costuma ser assim. O ambiente de corte. E aí você fala, esse é o mundo dos humanos que ela tava tão fascinada, né? Então, eu acho que tem um pouco disso também, né? De longe parece muito fascinante. Bom a gente lembrar que, assim, acho que ele até coloca isso dessa forma. É um pouco um conto que eu entendo como coming of age. Sim. Sabe? É um conto de amadurecimento, de crescimento, né? Ela tem aquela curiosidade adolescente, juvenil, de se colocar num lugar que ela não conhece, tudo parece fascinante. Quando ela chega lá, esse fascínio vai se perdendo um pouco, né? Quando, enfim, ela tem contato com aquilo de verdade, sabe? Então, eu acho que tem um pouco a ver com isso também. Sim, e ela é uma adolescente, né? Ele tem essa ênfase, né? Quando elas fazem 15 anos que elas podem acessar esse outro mundo. Com 15 anos você tá em descoberta. De novo, é um pouco espelha o crescimento de um adolescente que quando tem 15 ou 16, pensando ainda no 19, pode sair de casa de repente, sabe? Então tá acessando um mundo que não é o doméstico, que não é o mundo que é o conhecido, é outro, né? Jana, falando ainda da curiosidade da heroína e dessa vontade dela de pertencer ao mundo dos homens, ao mundo humano, eu percebi que o conto, quando vai falar sobre isso, sobre esse olhar dela para o mundo humano, ele usa verbos, o Anderson usa verbos que tem muito a ver com o que a gente associa ao gênero masculino. Sim. Então ele fala que ela tinha vontade de escalar montanhas, varar os campos. E são verbos que têm a ver com movimento, né? Escalar, varar, andar. Ela quer se colocar em movimento. E quando você diz isso, eu lembro que ela salvou o príncipe do naufrágio, né? Pois é. E salvar um príncipe de um naufrágio, pegar ele inconsciente, nadar até a praia e salvar ele fisicamente, não é um salvamento emocional, né? É um físico, é físico, assim, é uma coisa salva vidas ali e tal. Então, eu acho que existe sim esse lado meio quase masculino, né? Que a gente vai usar essas dualidades e tal, mas acho que é legal a gente falar sobre essas dualidades de gênero, porque o Anderson é um autor que, assim,
me perdoe, espírito do Anderson, porque eu fui falar isso lá numa fala lá na Flip, e aí acabou a luz bem nesse momento. Então, assim, eu não sei se é o jeito como ele quer ser visto e tal. Mas encarado pela contemporaneidade como um autor um pouco queer, né? Sim. Porque ele... É isso, ele se apaixonava um pouco platonicamente ali, né? Mas por homens e mulheres e tal. Tinha uma voz aguda, né? Gostava de dançar, tinha uma sensibilidade, gostava de recortar figurinhas, a própria coisa com conto de fada e tal. Então, existia essa dualidade nele e eu vejo que essa dualidade fica nas personagens também, né? Com certeza, porque a gente investigando mais profundamente o conto, a gente vê que ele traz essa questão do gênero, né? Sim. A Maria Tatar aponta, por exemplo, Verdade. que ela tem uma vontade ela tem uma predisposição a vestir um traje masculino, de andar a cavalo. Então, é uma personagem, uma mulher, um híbrido, na verdade, uma mulher, mas que tá disposta ali a experimentar alguma coisa de um outro gênero. Porque o híbrido é alguém que pertence a dois mundos, que caminha ali, mas que também não tá 100% em nenhum lugar, sabe? Sim. É por isso que eu acho que, sei lá, eu adoro esse conto, sabe? Eu acho que ele falar sobre esse não lugar, assim, usando a sereia, é muito legal. É muito. E eu também fiquei pensando que a voz, né, perder a voz... pro Anderson, que era cantor, que cantava, Total. tem tudo a ver, né? Porque a voz da sereia, para além de ser um jeito de se comunicar, é a arma delas também, né? Também. A gente pensa em sereia, e hoje em dia talvez a gente pense em sereia como esse ser bonito e tipo um pouco cheio de glitter que a gente compra para fazer, sei lá, decoração de festa infantil, mas vamos lembrar das sereias da mitologia grega. Eram terríveis. Elas derrubavam um navio, né? Sim. Elas eram muito terríveis, assim. Sim. E em muitas histórias, assim, se a gente for pegar o folclore das sereias, na Irlanda, né, as Selkis, ou até aqui, as Iaras, Sim. elas são sedutoras e perigosas, né? Existe essa coisa do perigo do canto. E lá é uma sereia sem a voz, então é uma sereia sem o perigo dela, né? Sim, ela é mais dócil, né? Uma sereia que não oferece perigo, né? É uma sereia que tá ali muito frágil, né? Num Sim. estado de fragilidade sempre muito grande, que a gente vê que tá sempre ali no conto também, né? Você teme por ela. Eu, pelo menos, temi quando eu li, assim. Com certeza. Coitada, o que vai acontecer com ela? E o pior é que é isso, o que vai acontecer com ela não... É horrível. É horrível. Já vamos chegar nesse ponto, então. Na versão do filme da Disney, a Pequena Sereia e o príncipe se casam. Sim. E ficam juntos e tudo termina bem. Na versão do Anderson, não é bem isso que acontece, né? Vamos falar um pouco desse final? Não, vamos. Não. Vamos falar sobre ele. Não, vamos falar sobre ele. Vamos falar, porque ele é um final interessante. E aí também, enfim, vou trazer uma outra leitura aqui, que outro dia eu pensei nisso e acho que faz sentido também. Mas o que acontece no final né? A gente tem, relembrando os plot points, né? Os pontos ali da trama. Ela se apaixona por um príncipe, ela vira humana para poder estar com ele, ela salva ele, ele não sabe disso, que foi ela que salvou ele da morte. Sim. Ele acha que foi uma freira, que foi a freira que encontrou ele na praia depois que ela volta pro oceano, né? Sim. Então quando ela aparece, ela é só, sei lá, uma mulher que não fala, que não tem voz e que ele... Que ele gosta de ficar perto. Ele gosta de ficar e perto, tal, mas tem uma coisa assim que dá muita depressão, porque... Ela é tratada como, sei lá, uma amiguinha, né? Assim, Tem uma parte que ela dorme no chão. ela dorme no chão. Da porta do quarto dele. Sim, não é isso. Tem essa parte. Então, ele nunca encara ela de verdade como um interesse amoroso. Sim. E aí, quando ele vai casar, né? Só que pra ela, essa questão dele se interessar romanticamente por ela é uma questão de sobrevivência, porque o único jeito que o feitiço pode ser quebrado é isso. Se eles se casarem, aí ela tem a voz dela de volta ou alguma coisa assim, Sim, né? E ela pode continuar sendo humana, senão ela vai morrer. E tem o ticking clock Tem lá o ticking rolando clock, também, né? que é o ticking clock da bruxa, né? Sim. Se isso não acontecer em, sei lá, vamos supor, 7 dias, eu não lembro. Mas ela vai morrer, ela vai virar espuma, né? E é dito também no começo que as sereias vivem 300 anos. E os seres humanos não, né? Então, essa troca pra ela é uma coisa meio assim, tipo, olha, você quer viver 300 anos como sereia ou você quer... O melhor que pode acontecer é você viver uma vida mortal
ao lado da pessoa que você ama. Ai, eu lembrei de uma coisa importante também. Diga. Porque os humanos vivem menos do que as sereias, mas Eles têm uma alma imortal. Sim, e ela fica fascinada com isso também, com a ideia de ter uma alma imortal, né? Sim, porque as sereias não têm alma. Não tem alma. É isso. Quando elas morrem, elas derretem e viram espuma do oceano e é isso aí, acabou. Isso. E aí, então ela, bom, tudo bem, ela topa, né? E ela vai lá. Só que aí o príncipe se apaixona pela noviça, que deixa de ser noviça, que deixa de ser freira. E aí, então, eles vão se casar. E ela está lá na festa de casamento dos dois. Que é no navio, que é o mesmo navio onde ela viu a festa de aniversário dele. Sim. E onde ela se apaixonou. Então volta para aquela cena inicial dela se apaixonando por ele, só que ele está se casando com outra pessoa. E daí as irmãs aparecem, carecas, e falam: olha, a gente fez um trato com a bruxa do mar, a gente vendeu nossos cabelos. E ela deu essa faca aqui. Se você matar o príncipe com essa faca... Até o pôr do sol. Até o pôr do sol, porque tem essa coisa do pôr do sol, né? Do pôr do sol. Você vai poder voltar a ser sereia com a gente. E ela pega a faca e ela pensa se ela vai ou não vai matar. E ela vai até o quarto dos dois. Pós-noite de núpcias. E ela vê os dois abraçados ali. E ela... Momento de tensão, suspeição, e ela mata o príncipe, não mata o príncipe? Não, ela joga a faca no oceano. E a faca vira espuma. E aí ela contempla o pôr do sol, pensando: bom, é isso, galera, eu vou virar espuma aí. Acabou. E é isso, E aí o que acontece é que ela não vira espuma, né? Seres de luz, anjos, figuras aladas, enfim, descem do céu, né? E aí eu acho que pode tudo bem falar anjo, porque dado o cenário cristão ali, tudo certo. E eles falam: nós somos guardiões dos humanos. Então você não precisa virar espuma, você vai ganhar uma alma imortal e você vai virar um de nós. Então ela deixa de ser humana e ela vira anjo. E aí então o que ela vai fazer é olhar pelos humanos que ela tanto ama e aprendeu a amar. Sim. Então é um final muito trágico? Sim. Mas assim como os finais trágicos todos do Andersen, ele traz um encontro, ele traz uma espécie de uma ele amarra tudo ali, sabe? Tipo, não é uma tragédia pela tragédia, não é um sofrimento terrível só pelo sofrimento, ele não é sádico, né? Inclusive, eu já li ele falando que ele não acha os finais dele tristes. Porque um pouco que, assim, é isso, entendeu? Então, sei lá, vai o soldadinho e a bailarina. Eles estão juntos por toda a eternidade. Tá tudo certo. A vendedora de fósforos, ela morre, mas ela se reencontra com a avó. E elas estão juntas na eternidade. E eu acho que se a gente pensa também que na perspectiva cristã dele, né, é um final, não é exatamente essa palavra, mas é um final feliz, no sentido de que ela conseguiu essa alma eterna. Que é, no fundo, maior do que um amor romântico momentâneo. E que extrapola e transcende a vida terrena, que estava sendo uma vida de sofrimento pra ela. O pé tava sangrando, dançando, o cara não se apaixonou por ela. Que é um pouco a visão toda cristã, católica, etc., da morte, que vai libertar você de uma vida de sofrimento terreno pra você... De pecado, de sofrimento. É isso, né? Então... eu entendo também essa defesa de que, assim, não é um final, né, terrível, horrível e tal. Ela tem uma jornada e talvez o que estava no destino dela, né, já que os contos de fadas são sempre contos de destino, era se tornar um anjo, né, um guardião, enfim, não estar com aquele cara, porque, no fim... Se a gente relê depois disso, a gente vê que é isso. Ele nunca olhou pra ela com esse olhar, né? Era unilateral, assim. Só que é muito triste, né? Porque triste, depois quando a gente vai... E aí é isso, né? Como eu sou super fãzinha do Andersen, toda vez que ele fala sobre se apaixonar por pessoas, ele sempre se apaixonava por pessoas extremamente impossíveis. Era tipo, sei lá, o sargento do não sei o quê. Ou uma soprano, né? A Jenny Lind, que foi a grande paixão, assim. Uma soprano belíssima que depois vira pra ele e fala assim: eu te encaro como um irmãozinho. É isso, sabe? Assim, ele se apaixonava pelas pessoas erradas. Isso, só
por quem era inatingível ali. Então tem uma coisa assim, meio dele se colocar como essa sereia, né? De amar alguém e não ser correspondido de jeito nenhum, assim, sabe? Com certeza. Então, sei lá. Acho que vale a pena a gente falar da polêmica que rolou recentemente com a nova adaptação da Pequena Sereia, o filme live action que escolheu a Halle Bailey pra fazer a Pequena Sereia. A protagonista é uma jovem atriz negra. Sim. E muita gente ficou, que absurdo, não, está quebrando eu a amo, porque assim, é isso, né? da personagem. Sereias são brancas, tipo... não existe sereia negra, amigo, não existe sereia, pra começo de conversa. Nossa, eu lembro, essa foi uma das brigas que mais me destruíram emocionalmente na internet, porque eu fiquei assim, que isso? Como é que pode uma coisa dessas, assim? E assim, quando a gente começa a entender a biografia do Anderson, a olhar, né, com mais cuidado pro conto, né? Porque no fundo o que a gente está se propondo também a fazer nesse projeto é olhar com mais cuidado, desvelando as camadas de cada história. A gente vê que faz muito sentido a escolha de uma atriz negra. Claro, né? Justamente porque ele tá falando sobre não, talvez, estar num lugar e não se sentir adequado. Se sentir diferente. Então, tudo sobre isso se sentir mal sentido. na própria pele. É muito recente toda essa discussão. Eu acho que é um casting muito interessante, porque realmente, né, tudo isso fica muito mais agudo. Assim, eu acho que essas escolhas todas, elas fazem muito sentido. E eu acho que para as meninas que estão vendo, sabe, é tão importante se ver na tela, muito né? importante. E eu acho que pensando nessa história, que é uma história de querer pertencer, sabe, Sim. de buscar pertencimento, de buscar os seus, de se entender, é uma escolha muito acertada da Disney, né? Eu achei totalmente acertada. E a menina é ótima, Nossa, ela canta demais, ela é maravilhosa. Ela tá super bem no papel, ela canta bem pra caramba. E eu acho também que, eu não sei se você se lembra da cena final do filme, quando ela tá com o príncipe e tal, Sim. e aí vem as irmãs e sereios e sereias se despedir dela e tal. E é uma cena muito colorida, assim. Cada sereia e sereia tem uma cauda, com mil cores. E eu acho que eles sinalizaram um pouco também nessa cena. Eu posso estar sendo assim, forçando a barra na interpretação. Não, eu acho que existe essa diversidade. A diversidade, eles sinalizaram para essa diversidade, né? Da comunidade queer, da comunidade LGBTQIA+, que tem a figura da sereia, do sereio como um símbolo importante. O unicórnio e a sereia estão ali, sempre presentes. Eu achei bonito esse gesto, assim, do filme. Eu gostei. Eu acho o filme, esteticamente, às vezes um pouco confuso. Do tipo, pra onde esse filme tá indo? Mas, eu no acho geral, que quando... a experiência eu gostei. Nossa, os animais marinhos ali não rolou, né? Tipo, não aquele linguado muito feio. Mas fora isso, assim, eu gosto. Eu acho um live action legal. E eu acho que, assim, bom lembrar, assim, acho que eu não preciso nem falar, que não preciso fazer defesa para o público desse podcast, mas que sereias negras, né, estão aí na cultura afro-brasileira, enfim, há muito tempo, sabe? Sim. Tipo, a própria Iemanjá, né, que tem ali uma coisa meio ligada. Não é branca, né, gente? Pelo amor de Deus, sabe? Então, é muito importante enfim, falar isso. Realmente não preciso ficar explicando, mas vamos lembrar que, né, é isso. E especificamente com Iemanjá, é muito legal que a gente está vivendo um momento de retomada da Iemanjá, porque a Iemanjá sofreu um embranquecimento, Sim, né? Ela foi embranquecida. Ela é muito popular no Brasil, ela é muito cultuada, muito amada, e durante muito tempo circularam imagens de uma Iemanjá branca. E aí, recentemente, peraí, vamos recuperar a Iemanjá que nunca foi branca. Né? Então eu acho que é isso, assim, tudo isso, na verdade, eu acho que faz bem, sabe? São debates que ajudam a gente, que movem a gente enquanto sociedade, né? Só acho que não desnecessário certas coisas, né, meu Deus? Mas é isso, né? A gente tá falando de um autor que é maravilhoso em suas inadequações, né? Que tem ali nele mesmo presente, na sua biografia, na sua vida, todas essas... guarda nele essas alteridades e é isso, assim, tipo, quanto mais... Eu quero muito que vocês saiam daqui, pesquisem sobre a vida dele e leiam os contos, né? Porque são todos maravilhosos. E aí tem uma história em particular dele que eu acho, assim, a melhor de todas, que é... É muito boa essa história. É muito boa essa história, que é... Envolvendo o grande... Charles Dickens, né? O
O Charles Dickens, ao contrário do Anderson, eles tinham coisas em comum e coisas não tão em comum. Em comum, esse background de classe trabalhadora, porque o Dickens também não nasceu em berço de ouro, não era aristocrata, muito ao contrário, inclusive trabalhava e escrevia para conseguir bancar a família, né? Sim. E aí um dia eles se encontraram e o Anderson comentou alguma coisa do tipo: eu te admiro muito, você é meu autor preferido, né? E aí o Dickens, que era um cara meio, que aí ao contrário do Anderson, ele era um cara meio... Ele era boa praça, ele era socialmente muito, né, assim, descolado. Circulava e tal, todo mundo gostava dele, era charmoso. Ele fala meio assim: cara, quando você estiver em Londres... Passa em casa, você pode ficar na minha casa, aquela coisa meio carioca, né? Tipo, pode ficar lá, não tem problema. O Anderson entende aquilo literalmente e fala: então, eu estou sendo convidado para ficar na casa do Charles Dickens, eu vou. Fez a mala. E foi. Só que, e aí a esposa do Charles Dickens, assim, tipo, o que esse cara tá fazendo aqui, entendeu? E o Dickens meio, não, daqui a pouco ele vai embora. O cara não ia embora nunca. Ele passou, tipo, 1, 2, 3, 4, 5 noites lá. Começou a causar brigas conjugais. A esposa do Dickens, não assim, tipo, tira esse cara daqui. Só que assim, coitado, ele super tava ali se esforçando. Ele ficou fazendo recorte pros filhos do Dickens, né? Porque ele gostava de fazer aqueles toalhinhas de papel e teatrinho de silhueta e tal. Só que assim, ninguém mais queria ele lá, sabe? E daí um dia ele teve que falar, assim, ele chegou ao ponto de brigar, os dois brigaram, pra ele não ir embora. E daí o Dickens brigou, ele falou assim: cara, você precisa ir embora agora, sabe? Tô brigando com a minha esposa. Mas por quê? Por que isso tá acontecendo? Você não gosta mais de mim, não sei o que eu fiz e tal. E aí parece que eles brigaram meio feio, assim, e eles nunca mais se falaram depois disso, depois eles se falaram mais tarde, assim, e tal. Fora isso, o Anderson tem uma outra também anedota meio, mas aí não é meio trágico, assim, que ele fala, ele tá ficando mais doente no final da vida e tal, e daí ele fala: eu quero compor a minha marcha fúnebre, a música do meu funeral. E ele chama um compositor e daí ele fala: só que não faz um compasso muito lento, faz assim, curto, porque quem vai estar lá são só as crianças, são os meus leitores, eles têm passos curtinhos. Não. Gente, tem como não amar? Não. Eu amo, sabe? É isso. É uma pessoa muito maravilhosa. Nossa! E eu acho que esse conto que a gente falou aqui reflete tudo isso. Nossa, com certeza. E nossa, essa história é meio, tipo, curiosa, mas ela sempre é meio triste. É super e ele tinha triste. consciência de Então, que mas ele... também eu acho que tem uma coisa que, é lógico, né? A gente tem as biografias, a gente tem toda essa visão romântica do autor, mas tem um outro lado que, assim, eu não gostaria que a gente saísse daqui achando que o Anderson era um ingênuo. Sim, porque parece que ele não era, não. As biografias mais recentes e tal dizem que ele era desesperado por se fazer dar certo, sabe? Porque ele é muito self-made man, né? Então ele é um cara que teve que se fazer. Sim. Então ele era assim: não, peraí, eu não posso perder aquela oportunidade, eu preciso ir na casa do fulano, eu preciso ir ali, eu preciso tentar fazer e... Não, com certeza, ingênuo ele não era, até porque... E se segurar onde ele conseguia, né? Claro. Tipo, não, mas não posso ser expulso daqui, sabe? E tal. Só que ele não tinha muito traquejo social. Então, Sim. mas eu acho que essa esperteza, essa inteligência, essa coisa de eu preciso dar certo nesse ambiente que não foi feito para pessoas como eu, sabe? Que eu não muito sei as regras é direito, as muito convenções. contemporâneo, né? Sim, É com muito certeza. porque é isso, assim, a gente que vem de fora e depois tem que circular e tem que viver nesses meios mais aristocráticos. Eu super me entendo nesse sofrimento dele, porque a gente não sabe as regras, a gente não cresceu com elas. Sim. É tudo muito complicado, né? Sim, com certeza. E vou pegar emprestado a sua biografia pra ler. A biografia Eu te passo no Kindle depois. Tô bem curiosa. Gente, então nós terminamos os nossos 4 episódios. O nosso projeto Era Uma Vez. A gente tá muito feliz de ter conseguido gravar. É um projeto que a gente fez de forma totalmente independente. Sim. Muito importante falar isso. Um agradecimento aqui público ao Diogo de Nazaré. Diogo, maravilhoso! Que está atrás das câmeras, que gravou, Sim. editou.
E a gente quer muito fazer uma segunda temporada. A gente adora conversar sobre esse tema. A gente sabe que vocês que gostam de contos de fadas também gostariam de E tem um escutar monte de contos de fada que a gente não histórias. falou. Pele de Asno, Barba Azul. Contos menos conhecidos que são interessantíssimos também. O Junípero, que você me apresentou, Que eu amo. que é um conto de fadas que parece uma história de terror. É demais. É ótimo. A gente quer muito fazer uma segunda temporada. Para uma segunda temporada a gente vai precisar de apoio, mas a gente se comunica com vocês por aqui, conta tudo. Por hora, então assistam, compartilhem, comentem e se tudo der certo, a gente se vê em breve. É isso, gente. Eu queria também dizer que a ideia desse podcast é fazer vocês lerem mais contos de fada, né? Voltarem para essas histórias que estão aí meio esquecidas, mas que, gente, é tudo domínio público, sabe? Sim. É muito fácil de encontrar, é fácil de encontrar na internet, é fácil de encontrar nas bibliotecas, sabe? Então vão atrás, assim, porque a gente primeiro tem um certo estranhamento de ler esses textos, mas ele passa muito rápido. E depois que ele passa, fica a vontade de ler mais, sabe? É um universo totalmente apaixonante. É isso. Então se apaixonem. Sim. É isso. Bom gente. recado. Tchau, gente. Até a próxima.